No ar, mais um Começo de Conversa. Um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. A educação é o processo de facilitar a aprendizagem e a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. É um direito fundamental de todos e não está restrito apenas à sala de aula. Nossa convidada de hoje teve sua história intimamente ligada à educação, tanto no ambiente escolar quanto no da administração do ensino. Também tem uma incrível atuação social na comunidade, seja por meio de trabalhos desenvolvidos em clubes ou instituições sociais, assim como de forma voluntária. Ela nasceu em Ipanema e veio para Caratinga para fazer um antigo curso normal no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Hoje é integrante da Assembleia e do Conselho Fiscal da Fundação Educacional de Caratinga. Por 2 mandatos foi secretária de Educação do município. Também por 2 vezes presidiu o Lions Clube Caratinga e Itaúna. É cidadã honorária dessa terra e uma das fundadoras do MAC, o Movimento Amigos de Caratinga. Daqui a pouco falaremos com essa convidada muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. Programa que é retransmitido pela TV Sistec e pela TV Super Canal. Também disponibilizado nas plataformas digitais. Vamos começar nosso bate-papo com a convidada de hoje, a educadora Maria Célia Correia Bonfim Ribeiro. A Célia Bonfim. Seja muito bem-vinda aqui ao Começo de Conversa. O prazer é meu de estar aqui, com certeza. E é uma honra para mim ter sido convidada a participar do seu programa. Prazer muito grande, Célia. Para Começo de Conversa, eu queria saber de você o seguinte. Você é uma mulher ativa e a aposentadoria para você não significou nada, porque você não para, gosta de viajar, Realmente. Atua na sociedade. Como é que foi lidar com pandemia? O que significou para você? Olha, foi um tempo atípico, realmente, coisa que nós nunca tínhamos pensado que um dia a gente precisasse ficar refém de uma máscara, refém do ambiente de casa, né? Mas os meus filhos foram muito sábios, eles sabem da minha hiperatividade, sabem que eu não aguento ficar muito parada. Logo que iniciou a pandemia, eu fui para o sítio, morar lá com o Márcio. E lá eu fiz horta, porque lá tem espaço, você não precisa ficar preso dentro de casa e nem usar máscara. Estava eu e ele, e aquela amplidão toda de ar puro, né? Então eu fiz uma programação para ficar lá. Bacana. De manhã eu mexia com a horta, depois do almoço eu deitava um pouquinho, depois no fim da tarde eu ia pescar na lagoa, pesquei traíra até, porque tem muita traíra e eu gosto de pescar. Bacana. Aí eu me travestia de pescador, com as camisas de manga comprida e ia para a beirada da lagoa. Porque, Eugênio, sempre achei que a gente precisa burlar os momentos difíceis da vida da gente para a gente ser mais feliz. É isso aí, porque se deixar esse momento ruim tomar conta da gente, você não sai do lugar, né? E a cabeça, né? E muitos a cabeça ficaram pira, pelo caminho aí deprimidos. Quanta gente ficou deprimido. Então, eu sou muito de burlar as situações difíceis que eu encontro pelo caminho, que não são poucas, que todo mundo tem, né? Mas eu procuro fazer uma coisa que me agrade, diferente, para que eu... Você quer ver um exemplo? Eu fui com Célia Belo Horizonte para fazer quimioterapia durante 7 anos. Cada vez que a gente passava por uma estrada e cada vez que a gente ia, parava num lugar diferente para lanchar. E só isso aí muda tanto, que é o elemento surpresa. Muda tanto porque, por fim, a gente já fazia aquele caminho assim quase que... Que coisa interessante isso, porque a gente tende a querer parar naquele lugar, ficar naquela zona de conforto. Ali é bom, eu fico parado só ali. E você deixa de conhecer um monte de coisa, né? E eu adoro o elemento surpresa. Eu gosto. Achei interessante que eu lembrei do meu João, o Joãozinho. O João, por exemplo, você chega num restaurante, ele pede a coisa mais difícil, o trem mais complicado. Ele fala, tem que experimentar. Então, ele gosta de experimentar coisa nova. Conhecer, né? Eu acho que isso é importante. Você falou do Célio Bonfim. Vocês foram casados há quantos anos, Célio? 48 anos e meio. Quase fizeram bodas, né? Quase. Namoramos 5 anos. Então de convivência foi uma vida, né? 50. O Célio é de Ipanema também? Não, o Célio é daqui de Caratinga. Ele nasceu em Ubaporanga. Ubaporanga. Como é que Célia sai de Ipanema, vem para Caratinga? É verdade. Quando eu saí de Ipanema, eu saí com 16 anos para fazer aqui o curso normal, porque Ipanema não tinha, só tinha até a 8ª série. Veio para estudar. Então, as pessoas que
precisavam estudar e que gostavam de estudar, um pouco vinha para aqui, outros vinham para o Manhuaçu. Quem ia para o Manhuaçu geralmente fazia o técnico de contabilidade. É engraçado, porque lá tinha uma escola muito famosa, que era o ginásio, eu esqueci o nome do ginásio agora. E eu vim para cá para estudar, fazer o ensino médio, né? Que é o curso normal, que toda moça fazia naquela época. É, normalista. Não tinha outra. No Colégio das Irmãs. No Colégio das Irmãs. E ali foi muito importante para a minha formação o Colégio das Irmãs, porque elas tinham um direcionamento muito seguro, sabe? E muito, assim, tinha a parte de civilidade, tinha também aulas de educação para o lar. A gente aprendia a colocar uma mesa, aprendia a bordar, tinha as aulas que eram muito importantes. Eles preparavam a menina, a moça, para casar e para ser esposa e mãe e dona de casa, realmente. Bacana. Então, foi muito bom para mim, sem contar que o ensino era muito apertado. No primeiro ano eu passei muito aperto com o português, que era a irmã Esperança, que era a professora, e ela era enérgica. Eu tomei aula particular de português 6 meses com o professor Aloísio, para não perder o ano. E passei, mas assim, muito apertado. E no segundo ano eu já estava engajada, porque aí já... E você foi aluna interna? Não, fui aluna externa. Externa. A mamãe ficou no internato em Manhumirim, quando estudou, de 7 anos de idade até se formar professora. E ela falava assim, que internato é muito bom, mas que a comida era muito ruim. E que ia me colocar externa por causa da comida. E eu morei esses 3 anos na casa da dona Nazinha Machado, mãe da Elisa, da Estela, aqui também na Rua São José, quase que em frente à escola, né? E ela era uma pessoa maravilhosa, muito boa, cozinheira por excelência, fazia pratos para casamento, para aniversário. Então a gente, tanto que o primeiro semestre, quando eu cheguei para a mamãe não me conhecia de tanto que eu tinha engordado com a comida gostosa da dona Nazinha. Mas o mais curioso disso é que quando eu cheguei aqui, eu tinha namorado lá, claro, né? E ela tinha uma pessoa que morava com ela, que era servente do Menino Jesus de Praga. E ela chegou e apresentou a gente, que nós éramos 5 pensionistas. E quando eu falei Célia, ela falou, menina, você chama Célia? Aqui para cima tem um Célio bom para casar com você. A neném profetizou isso. Aí eu pensei, no meu íntimo eu pensei assim, que casado, tem namorado? E namorado de 16, 17 anos, a gente é apaixonada, né? E não é que depois o seu Bonfim veio do Célio, no casamento. O meu é Calhau Correia. Mas deu muita... Da minha mãe. Dava muita confusão. Dava Célio Bonfim, isso aí... É verdade, E acaba que eu fiquei aqui mesmo, ninguém me conhece com outro nome, é Célia Bonfim. Bacana. Ipanema não, se você falar Célia Bonfim, lá era a Célia do Célio, ou Célio da Célia, Célia da muito engraçado. Aqui em Caratinga, no Laios, eu quero até aproveitar para a gente falar do Laios, o pessoal falava Célio da Célia. Qual o Célio? O Célio da Célia, Bonfim. Na Ipanema também, todo mundo é o Célio da Célia. Laios, eu estou citando o Laios porque o Laios é um trabalho social fantástico, né? Esse clube está décadas aí fazendo esse trabalho todo e você, à frente, já foi presidente 2 vezes, sua entrada no Laios, como que se deu? O Célio foi convidado, né? O Célio, já estava casado. Eu já estava casada. E ele entrou e a gente era domadora, porque naquela época não tinha... Companheira Leão, né? E em 1991, na gestão do Maia, o Célio entrou, foi presidente. O Célio foi presidente do Lais 3 vezes. Mas aí o Maia assumiu a presidência e estava precisando de um secretário. E não conseguiu no clube nenhum companheiro que pudesse ser secretário, que tivesse disponibilidade. Então, nós estávamos no sítio, o Maia foi lá com o Sebastião Zeferino. O Célio achou que ele estava querendo convidá-lo para ser secretário. E antecipou a conversa, falou com ele, eu não tenho condição de assumir a secretaria. Ele falou, não, eu não vim aqui te convidar para ser secretário, não, eu vim te convidar a Célia para ser secretária. Aí eu falei assim, eu aceito, desde que seja de fato e de direito. Fazer o serviço para outra pessoa assinar, jamais. Aí eles tiveram que me colocar como companheira Leão, porque só podia ser secretária se fosse companheira Leão. Nessas alturas já tinha sido aprovado por Laço Internacional uma mulher, como sócia. Mas você foi a primeira companheira? Fui a primeira companheira Leão. Bacana. Então eu aceitei a secretaria e fui
na época, no nosso clube, foi um rebu, porque eles eram muito machistas, como todo clube, né? Clube do Bolinha. Tinha aqueles mais antigos que não queriam, porque tinham as reuniões que era só de leão, né? Mulher não entrava. Então, eles tiveram que aceitar. E aí, a minha trajetória no Lais foi, até hoje, graças a Deus, eu nunca falei não. Bacana. Nunca falei não. Sempre que eu sou solicitada para algum cargo, alguma coisa, eu estou pronta. Já fui secretária do distrito, como quando o Sebastião foi governador. E até hoje estou lá. Estou encerrando uma secretaria agora também nessa gestão da Vânia. E foi presidente 2 vezes? Fui presidente 2 vezes. 2 vezes, o Célio 3. O CL3. O casal presidiu lá 5 vezes. Bacana demais. É um trabalho fantástico. Eu amo Lais. Eu falo que o dia que todo mundo sair, quem vai fechar a porta sou eu. Quem apaga a luz é você, Sou né? eu, porque eu gosto. E o Célio, inclusive, foi governador. Foi, do distrito. 2009, 2010. Um trabalho bacana que vocês E fizeram. quando o aí. Célio terminou a governadoria, eu peguei a presidência do Lais de 2010 a 2011, a segunda vez. Bacana demais, Célia. Vamos fazer um rápido intervalo, conversa boa, o tempo passa rápido demais. Nós voltamos já já, quero falar de educação. Pois não. Não saia daí. Bate-papo sensacional aqui com a professora Célia Bonfim. Nós voltamos já já. De volta com o começo de conversa, hoje recebendo a professora Célia Bonfim. Célia, vamos falar de educação agora. Eu já te chamei de professora a menina agora dos porque... meus olhos. Eu sei. Você fez o normal. No normal foi para a sala de aula? Fui para a sala de aula. Fui ser regente, regi em Ipanema. Fiz um Você voltou para Ipanema? Voltei para Ipanema porque Uhum. eu não estava casada ainda, né? Aí voltei para Ipanema, fiz um concurso público, fui aprovada em primeiro lugar para professor. Então peguei uma turma na Escola Estadual Coronel Calhau, que tem o nome do meu bisavô, né? E lá eu trabalhei até me casar, em 69. E também fui professora do curso ajudei a montar, inclusive, e fui professora do curso de normal em Ipanema, na Escola Imaculada Conceição, que era presidida pelo Monsenhor Antônio Vieira Coelho. O currículo, ajudei a montar, porque a gente tinha toda essa experiência de como aluna, né? Quantas aulas tinha por semana disso? Quantas aulas tinha daquilo? Então, aquilo estava fácil para mim, porque eu estava terminando um curso aqui, né? E depois, quando me casei, como o Célio era funcionário público, a minha transferência foi quase que automática para cá. Aí eu vim trabalhar aqui na Escola Bezerra de Menezes. Também como regente? Também como regente. Bezerra de Menezes no Limoeiro ali? Primeiro a escola primeiro foi no Limoeiro, depois foi lá para o Estadual e depois voltou para o Limoeiro, na Escola Nova, né? Porque aí eles construíram. E ali no Limoeiro, quando eu já estava lá como... E aí fui estudar, porque antes de me formar, antes de me casar, eu fiz o concurso aqui, o segundo vestibular para a UNEC, para fazer pedagogia. O Célio falou, Célio, eu já faço letras lá, eu vou sair à noite, você vai ficar sozinha, a preocupação dele. Então, vai estudar também. Bacana. Aí, o Célio fez letras? Fez letras em francês. Nunca podia imaginar isso. E fez direito. Pois é, direito eu sabia. Fez letras francês, com a irmã Denise, ele adorava francês. Então, eu comecei a estudar aqui e fiz pedagogia. Quando já tinha terminado pedagogia, eu ainda estava na regência, a dona Miriam me convidou para ir para a delegacia de ensino. Muito bem. Para atuar lá na área de educação e cultura, com processos de autorização para professores, lecionar, que naquela época as escolas particulares tinham que entrar com o processo do professor para ser aprovado para ele dar aula na escola particular, ainda que fosse particular, né? O Estado como mantenedor é de uma forma e como fiscalizador é de outra forma. Como fiscalizador ele é mais eficiente, né? E aí o professor, se não tivesse habilitação, ele não era autorizado, nem de forma precária. E por lá eu trabalhei até aposentar. Aí na delegacia de ensino eu fui, depois a dona Miriam se aposentou, aí eu fui chefe da área de educação e cultura. A dona Miriam chegou a ser a superintendente? Não, a dona Miriam foi chefe do núcleo Muito bem. De primeiro e segundo graus. Entendi. Que era um núcleo que pertencia à área de educação e cultura.
da superintendência. Certo. Naquela época, o Eugênio, os cargos como até hoje ainda tem muito, os cargos de provimento de chefia eram da competência, era competência política. Era política, as pessoas colocavam a pessoa... Ele não votou em mim, não. Vamos votar aquela é nossa, aquela não é. Da confiança. Então, era um cargo de confiança, que a gente fala até hoje, né? Mas foram todas as pessoas que passaram por lá foram muito eficientes. Até eu lembro muito lá da professora Alvani. Sim. Uma ótima pessoa, né? Toda a vida na área de inspeção. Inspeção. Ela trabalhava E aí, então, você foi para a secretaria, sala de aula você deixou? Deixei, daí não voltei mais. Em 91 eu me aposentei. E dava saudade? Porque você deve ter essa vontade de dar aula, deve ter vindo da sua mãe, que foi professora. É verdade, a mãe foi a vida então, inteira. Então, assim, era meio que uma vocação, né? Falar, minha vocação de lidar, porque tem que ter vocação para lidar com essa meninada, né? Tem que ter. Mas depois que eu terminei o curso de pedagogia, eu integrei a equipe de especialistas da superintendência. De vez em quando então, a gente dava curso constantemente. E a minha área era matemática. Deixa eu te falar, a história de Caratinga, ela registra, e isso é fato, como uma das melhores secretárias de ensino de educação de Caratinga, Célia Bonfim. Você foi por 2 mandatos. E assim, eu sei que você é modesta nisso, mas de fato você fez a diferença nessa área. Como é que foi ir para gerenciar a educação do município? Como é que foi esse convite? Como é que foi atuar? Olha, companheiro Eugênio, eu costumo dizer que as pessoas, quando ocupam um cargo de chefia, eles procuram fazer o melhor. O que eu sempre repudio é quando a pessoa é omissa ou quando a pessoa é irresponsável. Mas limitações todos nós temos. E eu acho que é importante que haja alternância de poder por isso. Porque, por exemplo, quando eu vou gerir uma empresa ou uma secretaria, eu deixo ali também a minha parte deficitária. A minha deficiência fica ali. Eu vou dar sempre ênfase àquilo que eu acho que é mais importante. E por isso que é importante cada gestão ser uma pessoa diferente, porque aí o outro que chega tem outra visão, então já supre aquela necessidade que a gente deixou. Mas a sua marca positiva na educação do Caratinga é muito maior que qualquer deficiência. Mas eu toda a vida como professora e como educadora, trabalhei 43 anos na educação até me aposentar, eu achava que tudo o que havia de mais importante na educação é transformar a criança num leitor. Eu me lembro desse trabalho. Então, por isso, a gente colocou em cada escola a professora de literatura separada da professora da sala de aula, porque ela ia cuidar só da literatura, só de fazer a criança gostar de ler, que isso era a coisa mais importante. E outra tônica também que eu achei importante, que achava que devia acontecer, é o profissional de educação física, também com um profissional competente e habilitado, porque não fazia, para mim, sentido a gente deixar o próprio professor da classe da educação física, uma vez que nós temos aqui uma faculdade de educação física formando inúmeros profissionais outra bons. Coisa, e a gente sabe que não dava educação física nada. Nada, botava para jogar bola no pátio. O professor era ótimo, professor de matemática. Isso. E assim a educação física era com ele. Era bola. Isso, ainda correndo o risco da criança machucar. Eu era ruim de bola, não gostava muito de bola. Quem era assim, estava fora da educação física. Ficava paradinho olhando os outros jogarem. Então, quer dizer, isso não desenvolvia nada. Então, a gente trouxe a educação física como a principal atuação na psicomotricidade. Porque tem criança que não aprende, não escreve na linha de jeito nenhum, porque não consegue andar na linha, no chão. Então, assim, foi voltada para a psicomotricidade. Eu fiz um convênio na época com a UNEC. Os profissionais que atuavam na educação eram estagiários, mas eles tinham uma supervisão, não só da diretora da escola, como também do profissional, do professor Wagner, que é, por sinal, uma pessoa maravilhosa, um profissional muito bom. E com essas duas bandeiras, e claro, além das demais, né, de você ter o profissional pedagogo na escola constantemente, nas escolas maiores também. Outra coisa, fizemos um convênio em Patinga também com uma firma de
informática e implantamos aqui o Amigo Micro. Então, em todas as escolas grandes, tinha uma sala com 20 computadores, uma pessoa, um instrutor, que durante o dia os meninos revezavam lá e nos finais de semana os pais, para aprender. Eu precisava tocar nesse assunto porque eu, como escritor e tendo vários amigos escritores, Marilene Godinho, inclusive, elogia muito nesse aspecto, porque realmente, assim, foi um período de incentivo à leitura. Foi. Porque, assim, isso tem um resultado bacana hoje, porque hoje nós temos vários jovens, rapazes, moças leitores, porque teve aquele incentivo lá atrás. E a questão da educação física é fantástica, porque, assim, não fazia o menor sentido ficar usando o cara que fez pedagogia, que fez licenciatura para dar educação física. Isso. E a criança, naquela época, nesse período de escola, ela precisa muito dessa educação física direcionada para a educação e não só exercício físico. Bacana demais. Sério, a conversa está muito boa, vamos ter que fazer mais um intervalinho, rapidinho. Nós vamos voltar já já para o terceiro e último bloco. Você não sai daí, conversa muito interessante com a professora Célia Bonfim. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora, ainda pode acompanhar uma parte do bate-papo aqui sensacional com a professora Célia Bonfim. Célia, a gente estava falando aí da Secretaria de Educação, eu queria aproveitar para poder falar dessa sequência, porque eu tinha certeza que você ia entrar para a política. Por que você não entrou para a política? Você tinha cara de prefeita. Eugênio, de fato, eu sou, você sabe que eu tenho sangue político, claro, né? Minha família toda. Gosto. Começou lá com o Coronel Calhau, né? E veio o Ginico, que foi prefeito 40 anos de Ipanema, era meu primo. E veio assim, o papai era engajado, a mamãe também. E aí tinha naquela época aqueles currais eleitorais que era muito engraçado. Lá em casa, dia de eleição, ficava aquele tanto de gente almoçando lá no terreiro. Então, eu convivi com isso a vida inteira. E assim, trocava cédula nas filas, porque naquele tempo era cédula. A pessoa ia com um pacotinho de cédula para votar. A gente ia para a fila dos votantes para conversar com as pessoas e mudar o voto e trocar a cédula. Eu fiz isso quando era menina. A cédula ia pronta? Eu não cheguei a pegar esse período, não. Porque você é jovem. Eu já tenho 75 anos, então eu já passei por isso tudo. Você fala isso, tem 75 anos, ninguém acredita, viu? Não, mas tenho. E aí a gente fazia isso. Então a gente foi criado nesse ambiente. Quer dizer que o sujeito levava a cédula já com o nome do candidato. Já levava o pacotinho todo de cédula no envelope. O deputado estadual, o deputado federal, não tinha que escrever nada, não. O prefeito chegava lá, botava na urna. Aí tá na fila, tinha que conversar com o sujeito. Aí estava na fila, a pessoa, você vai votar em quem? Aí ele mostrava o pacotinho dele, a gente, vota nesses aqui. E mudava, vota ali, isso era normal e natural. Não tinha nada, a legislação não tinha, era uma legislação, né, naquela época. E eu acho até que foi ótimo que progrediu muito essa parte aí. Mas eu não entrei por pressão dos meninos e do Célio. Né? Porque eu gostaria. Mas o Márcio conversou sério comigo e falou, mãe, não é hora de você está com a vida tranquila, você já trabalhou tanto, agora é hora de você fazer outras coisas, passear, ficar uma vida mais leve. E outra coisa que eles ponderaram. Hoje é muito diferente, mãe, daquele tempo que você militava na política lá em Ipanema. Porque hoje ninguém respeita as pessoas, ninguém respeita a autoridade. Você vai criar problema para nós. Porque uma pessoa te desacata, nós vamos achar muito ruim. Então, eu achei que realmente que não devia, que eles estavam com razão. Porque eu ainda sou daquele tempo que respeito a autoridade. Se você for o meu chefe, ainda que você tenha menos habilitação do que eu, ainda que você tenha menos qualificação do que eu te respeito e respeito a hierarquia. Eu ainda sou daquele tempo de respeitar a hierarquia e respeitar as pessoas que são superiores a mim no trabalho. E hoje, Eugênio, isso está muito complicado. Muito diferente. As pessoas jogam pedra por qualquer motivo. Demais, então, assim, falam sem responsabilidade. Sem responsabilidade, ofende a família, ofende a pessoa, entra no pessoal. E ofende a família, e fala o nome. Então, eu realmente, a Wanda Leles falava uma coisa comigo, e é verdade, Célia, a nossa geração não existe mais não, está em extinção.
E é realmente, olha, você veja que na época que eu fui secretária, por 2 vezes eu voltei uma funcionária para ela vestir uma roupa adequada a estar lá trabalhando. Eu falei com ela, minha filha, roupa de trabalho é uma, de passear é outra, de ir à praia é outra, de ir à missa é outra. Agora acabou isso tudo. Então, isso aí, a pessoa chega aqui e te vê descomposta, vai julgar como a secretaria? Você está atendendo uma pessoa, você está no atendimento. Então, nós ainda somos desse tempo, né? Que a gente parava quando vinha ali Porque professor era autoridade para nós. Naquele corredor ali da FUNEC, hoje FUNEC, que era da época a Escola do Carmo, se vinha uma irmã de lá, um professor, um diretor, quem quer que fosse, a gente encostava na parede para a pessoa passar. Hoje quase passa em cima do professor. Hoje eles quase te derrubam, não é? Então, esses valores, por que isso, Eugênio, que eu acho? Eu acho que a família delegou à escola a educação do filho. E, no entanto, a escola não é para educar. A escola é para formar, mas uma formação mais de conhecimento e não da educação. A gente percebe perfeitamente na escola as crianças que são bem educadas pela família. E vem com a base de casa, não né? Porque fica muito fácil, né? A família bota a culpa toda na escola, fala, a escola não educa. Peraí, escola realmente, assim, esses valores básicos você tem que aprender lá com o pai, com a mãe. Com certeza. Você tem que vir de lá, o menino tem que saber cumprimentar, bom dia, sim senhor, sim senhora. Sim, e outra coisa, se o filho não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar o professor. Não vai. Ele não tem essa noção de respeito, não é? É interessante. E você falou do Carmo Novo, eu lembrei da irmã Ana Lúcia. A irmã Ana Lúcia foi do seu tempo? Foi. Pessoa eu já fantástica. trabalhava na superintendência, quando ela era diretora. Era uma pessoa doce, né? Ela foi minha diretora lá no Menino Jesus de Praga. Falar em Menino Jesus, era uma escola tida como referência, eu queria sua opinião sobre isso. Sim. Porque é uma escola referência estadual e que concorria com as particulares em Caratinga, sabe disso, né? Sim. Com muitos méritos. E aí municipalizou. Isso é bom, isso é ruim? Como é que você vê essa municipalização de escola? O Eugênio, o que eu penso? Eu penso que o que existe de verdade é o município. É a célula mais principal. É o município, né? É o município, porque você imagina, tudo acontece no município. E o que acontece? O município trabalha, recebe os impostos, recebe tudo e passa para o governo do estado, passa para o governo federal. O governo federal, o governo estadual, ele está longe do munícipe. Você quer reclamar de uma escola municipal, a secretaria está ali, a secretária está ali, a diretora está ao seu alcance. Perto, né? Uma escola estadual e federal, você quer reclamar de uma ação do Estado, você não chega no governador do Estado. A própria superintendência já é um acesso mais complicado. Mais complicado. Então, a secretária... E o que acontece? Isso na verdade, é um cumprimento da Constituição. A lei já não é? Que deu um prazo para a municipalização, porque o primeiro prazo que nós tivemos, quando eu entrei, foi de atender as crianças de 0 a 6. A educação infantil era de responsabilidade só do município. Então, a gente não podia deixar nenhuma criança fora da escola e da creche, porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e ela tem que ter uma vaga. Por isso, nós construímos, na época da gestão do Hernani, se eu não me engano, 6 creches, muito boas, por sinal, inclusive na zona rural, nos distritos. Então, assim, nós conseguimos atender toda a demanda da educação infantil naquela época. O ensino fundamental ainda ficou com a parceria do Estado e do município até uma determinada data, que eu não me lembro agora, porque como eu saí, eu perdi a coisa. Eu tenho a impressão que esse tempo está expirando agora em 2023. Então, o município, ele não está
municipalizando as escolas estaduais, porque ele quer, não. Porque ele tá, é uma contingência do Estado. O que a gente precisa, então, na verdade... ele é obrigado. O que a gente precisa, na verdade, é cobrar dos municípios... O que eu penso é isso. Mais sérias. O pai, mais sérias, Bonfim. a comunidade escolar tem que cobrar, exigir. De qualidade, Então, ensino de qualidade. Na nossa época, nós tínhamos várias escolas muito boas aqui e tinha uma que se destacava, que era Glorinha Rocha Abelha, que é lá em cima no morro, né, que a gente brinca, fala Morro do Escorpião. Era uma e boa que escola. o menino Jesus não quis de jeito nenhum ir para lá, porque não quis mesmo, e bateu o pé e construiu cá embaixo. E nós o seu Dário, na época, reformou aquela escola lá. E depois a escola Glorinha Rocha Abelha funcionou lá muito bem, já começou na gestão do seu Dário. E eu vou te falar que a equipe da educação municipal é muito boa. Eles têm bons profissionais, eu tive uma equipe maravilhosa, o trabalho, se a gente colheu bons frutos na minha época, não foi por um mérito só meu, porque a equipe boa, né? Era muito boa, muito boa mesmo. Célia, infelizmente, nosso tempo acabou. Queria outro começo de conversa para a gente conversar mais. Você tem um minuto aí para as suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o recado aí para os telespectadores, os internautas, é com você. Pois não. Olha, quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui, principalmente falar da educação, que é a coisa que eu amo. Eu acho que a criança, ela precisa, ela merece, ela tem que ter uma educação de qualidade. Eu falo que a comunidade escolar, os pais, professores, precisam participar mais da vida da escola e até exigir que a educação do seu filho seja de qualidade. Não entregue o seu filho na porta da escola e busque na porta da escola só, não. Se inteire do que acontece dentro da escola, como que ele está sendo tratado, o que ele tem feito, quais são as atividades que têm sido desenvolvidas, porque o que há de mais importante não é o dinheiro lá no banco, não, é a criança na escola, e bem cuidada e bem atendida, não só pela escola, mas também pela família. Bacana demais, Célia. Muito bom prazer, falar com quem Eugênio? tem. Prazer foi todo meu. Prazer grande demais. Estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.